Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, esse é o Meditando na Palavra e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de mais duas mulheres incríveis que nós encontramos na Bíblia, a história delas que muito nos inspiram e muito podem nos ensinar. E esse é o último vídeo desse mês de março a respeito das mulheres virtuosas, mas sempre que possível eu vou buscar estar gravando, em meio às semanas, no decorrer das semanas dos outros meses, também vídeos. Sempre que eu ler sobre alguma dessas mulheres e os aprendizados que eu tiver, tirado para minha vida, para essas mulheres, eu pretendo então trazer aqui para o canal para também estar compartilhando com vocês, porque eu sei que aquilo que me abençoa também tem possibilidade de abençoar a vida de outras pessoas. E no vídeo de hoje então a gente vai conversar sobre duas mulheres incríveis que são muito pouco mencionadas na Bíblia, mas que têm uma contribuição muito importante, que são Lloyd e Eunice, que eram a avó e a mãe do Timóteo, que era o discípulo de Paulo, e foi também um homem que pastoreava as igrejas na época da igreja primitiva, e ele teve uma grande influência para o crescimento da igreja, bem no início dela, e tudo isso por conta das influências que ele teve da mãe e da avó. E a gente encontra nessa declaração sendo feita no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 5, em que o apóstolo Paulo diz assim: "Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você." Então, nessa pequena descrição, o apóstolo Paulo ele está lembrando do quanto ele vê em Timóteo uma fé e um temor ao Senhor que é muito sincero. E ele diz: "Eu vejo isso em você, Timóteo, mas não somente porque você tem isso, é uma coisa sua, mas porque é a mesma fé que a sua avó e a sua mãe tinham." Então, na história dessas duas mulheres, eu aprendo algumas lições muito valiosas que eu creio que são coisas que a gente pode trazer para as nossas vidas e para a nossa realidade nos nossos tempos. Eunice e Lloyd eram duas mulheres comuns que acabaram se convertendo aos caminhos do Senhor. E com as vidas comuns delas, sendo avó e sendo mãe, elas testemunharam Cristo não somente para as pessoas ao seu redor, mas principalmente para o seu filho e seu neto, que era a mãe e a avó de Timóteo, que estavam vivendo com ele, e provavelmente ele teve muito contato com a avó e com a mãe ao longo da sua infância. E essas duas mulheres, através das suas vidas, do seu testemunho de vida, elas compartilharam da fé delas, elas compartilharam dos ensinamentos da fé que elas tinham com Timóteo. E existem algumas coisas que me chamam muita atenção na história dessas duas mulheres. A primeira lição que eu aprendo com a vida delas é de que nós não devemos menosprezar aquilo que é comum. Porque Lloyd e Eunice, elas tinham funções que aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, eram funções comuns. Eram funções que não tinham muita importância em certo aspecto, que eram ser avó e ser mãe. E muitas vezes na nossa sociedade, esses papéis eles são muito negligenciados ou muitas vezes são menosprezados, até mesmo pela própria sociedade. Há um tempo atrás era muito bonito você dizer que você era mãe, que você cuidava de casa e tudo mais. Nos tempos que nós vivemos, quando nós nos declaramos donas de casas e mães, nós somos consideradas caretas, A gente é considerada: não, como assim? Você só faz isso, como se isso não fosse uma grande função nas nossas vidas. Mas eu aprendo com essas duas mulheres que nós não devemos menosprezar essas atividades e essas funções que o Senhor escolheu dar para cada uma de nós. Nós fomos agraciadas com o privilégio de ser mulher e de ter, no nosso dia a dia, essas atividades para desempenhar, esses papéis tão importantes para a nossa sociedade, que são o papel de ser mãe. E então essa é a primeira lição que eu aprendo com a vida dessas duas mulheres. Por mais simples que fosse ser avó e ser mãe, embora isso não seja uma coisa muito ampla, muito complexa, essas mulheres elas tomaram essa função comum e fizeram o melhor que elas podiam com aquilo que elas tinham. E principalmente elas visaram através das suas vidas, proporcionar que Timóteo crescesse e que ele se tornasse também um homem de Deus. Então a primeira lição que eu aprendo com essas duas mulheres é sobre nós não menosprezarmos as coisas comuns que o Senhor usa para fazer aquilo que Ele deseja de forma extraordinária. Essas mulheres, elas não menosprezaram os papéis de avó e de mãe, e foi essa escolha que elas tiveram de serem, de fazerem o seu melhor naquilo que o Senhor estava dando para elas, que elas puderam ver na vida de Timóteo, o quanto o Senhor usou ele. Eu ouso dizer que Timóteo só se tornou o grande homem de Deus que ele se tornou porque ele teve como avó Lloyd e como mãe Eunice.
Talvez se ele não tivesse tido essa avó e essa mãe temente ao Senhor, talvez ele não fosse, não se tornasse o grande pastor que ele se tornou, o grande colaborador de Paulo, né, que nós lemos em várias cartas ele sendo mencionado como um filho, né, como se fosse um filho para Paulo, né, por conta da sua fé e por conta do seu temor ao Senhor. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo com essas mulheres. A segunda lição que eu aprendo com essas mulheres é que elas ensinaram para Timóteo os caminhos do Senhor. Elas ensinaram ele a andar no temor do Senhor. Provavelmente Timóteo desde pequeno foi ensinado nas Escrituras, né? Então ele teve todo um ensinamento em cima da palavra de Deus. E isso tudo fez diferença para a vida dele. Então a segunda coisa que eu aprendo é que nós, como filhas de Deus, nós somos chamadas não somente para termos um relacionamento íntimo com o Senhor, mas temos pessoas que, através das nossas vidas, vão estar educando os nossos filhos e os nossos netos para estarem vivendo, né, os propósitos que o Senhor tem para cada um deles. E para isso, né, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque nós não podemos cobrar das pessoas que elas façam coisas que nós mesmos não fazemos, né? E eu creio que Timóteo era um conhecedor da palavra de Deus e tinha uma fé, né, e um temor ao Senhor, não por conta dele próprio, mas também pelo exemplo que ele tinha dentro de casa, né, tendo a avó dele e a sua mãe, né, sendo pessoas que liam a palavra, provavelmente que ensinavam ele, que instruíam ele, né, nos caminhos do Senhor. Então a segunda lição que eu aprendo com a vida dessas mulheres é sobre a importância de nós sermos mulheres que buscam a palavra de Deus, que nos alimentam, para que a gente possa estar também ensinando, instruindo as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, as futuras gerações nos caminhos do Senhor. E a terceira lição que eu aprendo com essas mulheres é sobre deixar um legado. Essas mulheres, como eu disse logo no início desse vídeo, elas tinham funções comuns, elas eram avó e elas eram mãe, mas elas não se apegaram nas suas atividades como se isso fosse puramente algo supérfluo ou que passaria, mas elas fixaram os olhos naquilo que era eterno. E o que Lloyd e Eunice elas plantaram, cultivaram enquanto elas estavam vendo Timóteo crescer, era algo que ia deixar um legado para muitas e muitas gerações. Porque hoje mesmo, quando nós pegamos a nossa Bíblia para nós lermos, existem vários relatos a respeito de Timóteo. Nós temos livros na Bíblia que tem o nome dele e nós vemos nesse homem, né, a revelação de um homem que era temente ao Senhor, um homem de fé, um homem que realmente pastoreava as igrejas e que contribuía muito para o crescimento do reino do Senhor. E eu tenho certeza que aquilo que Lloyd e Eunice elas fizeram na vida de Timóteo, gastando tempo, gastando energia, educando ele, ensinando ele nos caminhos do Senhor, instruindo ele na palavra de Deus, tudo isso gerou um legado que ultrapassa, né, as gerações, porque hoje Lloyd, Eunice e Timóteo não estão aqui, mas aquilo que foi plantado lá na vida deles quando eles estavam, né, reverbera até os nossos tempos. Tanto que, como eu disse, até os dias de hoje nós lemos a respeito desse homem e nós temos na palavra de Deus o relato da vida dessa mulher e dessas duas mulheres, né, dessa avó e dessa mãe, que com as suas vidas, né, com seus papéis comuns de vó e mãe, contribuíram, né, para o crescimento do reino de Deus através das suas atividades comuns. Então, a terceira lição que eu aprendo com elas é isso, é sobre deixar um legado. É não somente a gente achar que o que a gente faz não tem importância, mas é a gente olhar para cada mínimo detalhe, para cada pequena coisa que o Senhor coloca nas nossas mãos e a gente usar aquilo para glorificar Ele. Eunice e Lloyd eram duas mulheres comuns que com as suas vidas comuns testemunharam Cristo para as pessoas e principalmente para Timóteo. Elas nos ensinam sobre ser fiel no pouco, elas nos ensinam a ser fiel nas coisas do cotidiano, nas coisas que são comuns. Quando essa mãe e essa avó, elas escolheram ensinar Timóteo, elas estavam ali lapidando esse homem, para que um dia ele se tornasse um grande homem de Deus, que seria usado, né, como um instrumento nas mãos do Senhor, para gerar bênção, né, não somente para aquelas pessoas que estavam no seu tempo, mas para todas as pessoas de todas as gerações, assim como tem sido usado até os tempos de hoje. Quando nós meditamos nos ensinamentos, nos escritos, né, onde nós vemos a fé de Timóteo que nos inspira, que nos encoraja, né, que da mesma forma a gente possa nos nossos dias, né, dar valor às coisas pequenas e simples do nosso dia a dia, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu quero te encorajar, se você é mãe, ou se você é avó, ou se você é tia, enfim, ou se você trabalha com pessoas, né, mais novas que você, como por exemplo eu que trabalho na educação, que você possa tomar nas suas mãos as atividades que o Senhor tem colocado, né, na sua vida, e que você possa fazer o seu melhor para honrar e para glorificar o Senhor. Que
que você não menospreze aquilo que é considerado comum, como por exemplo ser apenas mãe ou ser apenas avó, mas que você possa tomar isso como uma dádiva que o Senhor entrega nas suas mãos e que você possa usar tudo que você fizer para a honra e para a glória dele, para que um dia, através da sua vida, da vida dos seus filhos e dos seus netos, né, as futuras gerações, elas possam conhecer ao nosso Deus e o nome dele possa ser exaltado acima de todo nome. Bom, gente, essas são as 3 lições então que eu tiro com a vida dessas mulheres. Para mim foi maravilhoso ao longo desse mês estar compartilhando com vocês aqui alguns aprendizados que eu tirei, né, da história de tantas mulheres incríveis que nós temos na Bíblia. E como eu disse para vocês, esse é o último vídeo desse mês de março, mas eu pretendo sempre que possível trazer, né, mais algumas mulheres e colocando nessa série, né, sobre as mulheres virtuosas, para que através da vida delas, do exemplo delas, né, dos ensinamentos que elas têm na vida delas, a gente possa trazer para o nosso dia a dia de forma prática, que isso possa estar nos abençoando, nos fortalecendo e que isso possa estar nos tornando mais parecidos com Jesus, para que através das nossas vidas, né, a luz dele brilhe cada vez mais e mais e mais aonde a gente for. Hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande, Deus te abençoe muito, até o próximo vídeo. Tchau!